e as consequências. Ó, começou a gravar agora, vou voltar a falar. Hoje nós vamos falar sobre o que é trauma, tá? Mais uma vez, para quem não estava aqui ontem, por vezes eu vou descrever algumas coisas que estão nas imagens dos slides, que nós estamos com 3 alunas aqui na sala com deficiência visual, tá bom? Então, nos slides que eu montei, praticamente não tem imagem. Ontem teve uma única imagem na capa, e hoje, se não me engano, só agora no início que eu vou trabalhar um gráfico com vocês, tá bom? Então, eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês que nós vamos estudar o trauma baseado na teoria polivagal de Steve Porges. Vocês conhecem, já ouviram falar? É muito interessante porque quando a gente fala da relação traumática, as pessoas elas tendem a imaginar o trauma como se fosse um sentimento, um pensamento, às vezes, algo que, como se a pessoa que sofreu o trauma tivesse criado, como se fosse algo da mente dela que ela havia elaborado. E, na verdade, não, o trauma ele é neuroquímico, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Deve estar demorando um pouquinho para carregar. Eu acabei fazendo os slides pelo Canva e eu descobri que é muito mais pesada a imagem do que pelo PowerPoint. E aí ele pesa muito para carregar. Aí às vezes já carregou aqui para mim e não aparece para vocês. Vamos lá. Vocês estão visualizando esse gráficozinho? Agora Olha, sim, Renata. tá ótimo. Marina, o gráfico ele é o seguinte: é uma setinha para cima, uma setinha na vertical, uma setinha na horizontal, montando o gráfico. Aí vem uma linha maior que sai da base zero e atinge uma linha que nós chamamos de medo, que está lá em cima da linha vertical, e tem uma outra linha menor que também sai da base zero e que não atinge essa linha do medo. Tá bom? Vejam bem. Imaginem que um bebezinho esteja chorando. Esse bebezinho, ele chora porque ele não sabe verbalizar ali quais são as necessidades dele, mas ele está com alguma necessidade. Ou ele está com fome, ou ele está sentindo medo, ou ele está sujo, né? E esse bebezinho, ele de repente sai aqui, imagine essa setinha menor, esse bebezinho tá aqui do ponto zero. Ele não estava chorando, de repente ele começa a chorar. Aí ele chora, chora, chora. Vem alguém da família, uma mãe, um pai, uma avó, enfim, pega esse bebezinho no colo, cuida desse bebezinho e esse bebezinho para de chorar. Esse bebezinho, a necessidade que ele estava expressando através do choro, não atravessou ali a linha do medo. Entendem? Já quando esse bebezinho, ele tá sozinho, ele está com medo. Veja, o nosso cérebro, ele só termina de se formar entre 25 e 30 anos de idade. É considerado com 25, mas todos os ligamentos realmente só acontecem aos 30. Então, imagina esse bebezinho que ainda, apesar de estar lá fisicamente, o lado racional dele é como se aquele lado racional do cérebro ainda não estivesse ligado.
estivesse desligado, como se fossem duas luzinhas. E aí um dos lados, apenas que é o lado emocional, estivesse ligado. Então, esse bebezinho só vai funcionar com um lado do cérebro por enquanto, nesse início da vida dele. Logo, como ele não consegue se regular emocionalmente, ele vai necessitar que alguém o corregule, tá? Ele precisa de uma corregulação emocional. E essa corregulação, ela vai depender de um adulto saudável. É por isso que é tão importante que os pais, eles se trabalhem, porque eles precisam ser saudáveis para trazer uma corregulação saudável para esse bebê. Do contrário, esse bebê ele só vai repetir os traumas que esse pai reflete para ele. Porque se o pai também não tem uma autorregulação, como é que ele vai corregular esse bebê? Então, veja, imagina que esse bebê sai lá do ponto zero, ele não estava chorando. Aí ele começa a chorar para demonstrar as necessidades dele, já que ele não consegue lidar com tudo que está acontecendo dentro dele sozinho. Aí ele chora, 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 chora. Só que ninguém vem falar com esse bebê. Ninguém vem abraçar esse bebê. Aí esse bebê, instintivamente, porque é do ser humano, existem questões que são instintivas de animais que somos. Ele vai achar que ele vai o quê? Morrer. Então, ele atravessa essa linha do medo. Tá vendo aí no gráficozinho? Ele atravessa, porque ninguém ajudou ele na corregulação. Quando ele atravessa essa linha do medo, ele entra no trauma. É quando ele atravessa o medo. Isso era tão comum antigamente. Eu tenho 35 anos e na minha época isso já era comum. E normalmente os meus alunos são mais velhos do que eu. Imagina na época de quem tinha 40, 50, 60, quando a criança chorava, o pai simplesmente colocava ela dentro do quarto e deixava ela chorando até ela dormir. Isso era muito comum. Vocês que já presenciaram constelação, vocês já se perguntaram por que que durante a constelação, quando a gente está falando com algum elemento, a gente pergunta quantos anos ele tem? Já repararam isso? Já se perguntaram? É para a gente poder entender onde que foi o rompimento. É justamente para a gente entender aonde foi que houve essa travessia ali na linha do medo. Onde foi que você parou? Com quantos anos essa informação te paralisou? Para a gente poder entender qual é esse período da sua vida, o que que aconteceu nesse período, para que você possa olhar, tomar consciência e acolher. Steve Porges, na teoria polivagal, ele explica o trauma através do nosso sistema autônomo. A grosso modo, o nosso sistema autônomo, que é responsável por todos os comandos do nosso corpo, seja fecharmos os olhos, a batida do coração, enfim, todas as respostas do nosso corpo são pelo sistema autônomo. E o sistema autônomo, a grosso modo, é dividido entre simpático e parasimpático. O simpático é luta e fuga, onde você vai sentir uma necessidade de responder, agredir,
ou o parasimpático, em que você vai congelar. E a forma como você reage, muitas vezes, a algo que te acontece, alguma situação constrangedora ou peculiar, digamos, vai depender da maneira que você foi criada, das respostas que você teve desde a sua gestação. O que que te ensinaram? Te ensinaram a reagir diante de situações difíceis desde pequena? Ou te ensinaram que você não podia responder ou que você tinha que resolver tudo sozinha, que não tinha ninguém para te apoiar? Se eu sou pequena, meu cérebro não é desenvolvido, eu não consigo ter uma autorregulação, me sinto completamente abandonada. O que que vai acontecer comigo? Eu vou congelar. Literalmente, eu vou congelar. Quando me foi dado um poder maior de resposta, existe uma tendência maior que eu responda. Ou quando eu convivi em um ambiente extremamente agressivo, onde todo mundo era reativo. Então, automaticamente, por instinto, eu também vou ser reativa. E aí, às vezes, eu olho para Eliana e falo alguma coisa para ela que aparentemente, para mim, Renata, é algo normal. E a Eliana fica bolada comigo, grilada. Ela começa a alterar a voz. E aí, de repente, eu pego e olho para Beatriz e falo assim: Nossa, Beatriz, nossa, não falei nada demais para Eliana. Você viu o jeito que a Eliana ficou? Não entendi. O que que aconteceu com a Eliana? Algo que eu mencionei para Eliana disparou um gatilho de uma memória que muitas vezes para Eliana não é consciente, de um momento em que ela se sentiu completamente paralisada, lá com 8, com 10, talvez menos. E aí, hoje, na idade que ela está, ela, ela não aceita reviver essa memória. Ela, não, eu não sou mais essa criança, eu não quero estar nesse lugar. E aí, ela grita, ela reage de uma maneira que aparentemente, para mim, não faz sentido, porque eu não conheço a história dela. Mas para ela faz, porque eles param um gatilho nela. E aí ela não vai reagir com a idade que ela tem hoje. Ela reage com os 8. Porque entenda, o trauma é como se fosse uma ponte no nosso cérebro. E quando ela é rompida, não tem estrada para eu andar. Eu posso ter 50, eu posso ter 60. Se eu parei com 8 e eu me deparo com aquela mesma situação, eu não vou reagir com 50, com 60. Eu vou reagir com 8 porque eu parei aqui. A minha estrada, ela é só até aqui. Ela não vai adiante. Eu não conheço o resto do caminho.
Vocês já assistiram aquele filme Divertidamente? Da Disney, o filme de criança? Já? Não? Ai, a Ana tem que assistir. Ó, a Eliana assistiu, Jane assistiu. Quem mais já assistiu Divertidamente? Assistam. Procurem Divertidamente. É um filme da Disney que é muito lindo. É um filme teoricamente para criança, mas que fala muito sobre essa relação do trauma e como o nosso cérebro trabalha. Sim, Vilma levantou a mão? Não, só estou respondendo sim assistir. Ah, Obrigada. ótimo. Uhum. É, tem uma parte no filme. O que é o filme? O filme é uma pré-adolescente ali, que ela tá numa mudança de fase em tudo na vida dela, tanto na fase hormonal, é, quanto mudança de cidade, mudança de escola, mudança de grupos de amigos. Ela tá passando por toda essa mudança. E ela nasceu numa cidade onde ela já tinha criado muitas lembranças afetuosas, onde ela tinha estudado na mesma escola a vida inteira, ela já tinha todo o grupinho de amigas dela. E aí, de repente, o pai dela recebe uma promoção para trabalhar em outra cidade e ela é obrigada a morar em outra cidade. No filme, existem sentimentos, uns bonequinhos que moram dentro da cabeça da Riley, que é a adolescente. Aí tem a tristeza, tem a alegria, tem o nojo, tem a raiva. São vários sentimentos. E aí no filme mostra como se o filme passasse, tem as cenas externas, mas também tem as cenas internas mostrando dentro do cérebro dela tudo que vai acontecendo. Então, o que acontece no cérebro dela quando ela muda de cidade? Quando ela vai para a nova escola e ela precisa se apresentar ali para nova turma, se apresentar e ela se sente envergonhada e de repente ela se sente de alguma maneira humilhada. E aí vai mostrando todas as emoções dentro do cérebro dela. E por alguns momentos, quando ela não está mais suportando essas mudanças e ela decide fugir de casa para voltar para a cidade em que ela morava, onde existia algo seguro, que era a casa dela. Aquela era a casa dela. Ela não se sentia em casa na casa nova. Ela não gostava fisicamente do aspecto da casa, ela não gostava de como era o clima da nova cidade, ela não tinha os amigos, ela não tinha mais nada. Então ela decide fugir para ela poder reviver aonde era seguro para ela. E no momento que ela tenta fugir, e ali existe já uma relação traumática, existe um rompimento, porque se torna insuportável para ela essa mudança, o que acontece? No filme, dentro do cérebro dela, dentro da cabine de comando, existem como se fossem pontes. Existe aqui, a cabine de comando está aqui na frente, e aí tem uma ponte aqui, e bem aqui na frente da ponte existem ilhas. Ilhas, cada ilha é uma ilha da memória. Aí tem a ilha da amizade, tem a ilha da família, tem várias ilhas que são memórias de muito afeto. Quando ela muda e ela entra nessa situação traumática, nessa relação traumática, a ponte se rompe. Literalmente a ponte se rompe. E aí ela não consegue mais acessar essa ilha que era da memória afetuosa. Ela começa a perder a ilha da amizade, porque esse canal cai. E lá no filme, as ilhas, as pontes é como se fossem de concreto. E aí no filme a ilha começa a desmoronar e cair literalmente assim. É muito interessante, porque é como se fosse é, dentro de nós realmente. Quando existe a relação traumática, se rompe essa ligação. Entendem?
Ficou claro até agora? Agora ficou claro. Vou abrir aqui mais um slide. Só carregar rapidinho. Um pouquinho demorado, mas vai rapidinho. Aí tem a frase: onde uma pessoa está paralisada, tem um trauma e, portanto, uma humilhação. Ela se sente completamente envergonhada de não ter conseguido reagir, né? E a paralisia, gente, ela não tem um prazo determinado, ela vai variar de pessoa para pessoa, vai depender de toda a sua estrutura familiar, de tudo que você recebeu ali desde a sua gestação. Então, aconteceu algo com você e você recebeu um acolhimento imediato. Você conseguir descongelar vai ser muito mais fácil do que uma pessoa que não recebeu esse apoio emocional. Essa pessoa que não recebeu o apoio emocional, ela pode ficar congelada por anos, anos e anos. Uma doença chamada genitores. Eu vou ler para vocês um versinho de Luz Rodrigues. Por amor cego ao meu sistema familiar, me mantenho repetindo a mesma história. Por este amor infantil, sigo sem ver a vida que tenho adiante. Por ele fracasso e adoeço. Porque, embora caminhe com meus pés, sempre ando para trás. Um bebê pode aprender a ficar doente na tentativa de imitar, através do corpo, aquilo que os pais também sofrem. Como se o corpo do bebê quisesse expressar uma problemática familiar muito mais ampla e de natureza psicossomática. Aí a gente volta na aula de ontem, quando a gente falou sobre o bebê última chance. Quantas informações esse bebezinho, essa criança, ela vai ter que suportar? Porque, veja, o cérebro do bebê, da criança, não é desenvolvido. Como ela só tem um lado emocional, tudo ela vai entender que se está acontecendo por culpa dela. Na cabecinha dela, ela sempre vai ser a causadora. Se o pai e a mãe se separaram, é por causa dela. Se a mãe tá chorando, é por causa dela. Se o pai está agressivo, é por causa dela. Muitas vezes, existem casamentos que são falidos, em que há muitas brigas dentro do lar, mas que os pais, teoricamente, se mantêm, porque é melhor para a criança. Eu discordo tanto, porque a criança, como nós comentamos ontem, ela vai captar a informação que está no campo, independente do que seja verbalizado ou não. Você pode tentar falar com algo completamente para o seu filho.
não vai ser o que ele vai repetir, não é o que você está falando, é o que ele está vendo e sentindo e captando dentro do campo. O campo é vivo, o campo ele é completamente vivo. Estamos no campo 24 horas, ele está vibrando informações, informações de um peso transgeracional. Um campo que carrega uma informação muito maior do que você, porque você é só uma. O campo ele carrega a informação de vários, de gerações. Entendem? E aí você fala algo, mas você está demonstrando outro. E a criança também está captando outra informação dentro do campo. Quando você permanece nesse casamento, teoricamente, para ser melhor para o seu filho, ao invés que ele aprenda que você pode ser livre e realmente ser merecedora de um amor verdadeiro, ele vai repetir. Quando ele ou ela tiver um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, ele vai trazer para o campo dele alguém que ele também não ama verdadeiramente, mas que ele permaneça por conveniência, porque foi assim que ele aprendeu dentro de casa. Essa é a informação do campo dessa criança. Não adianta mentir. O campo não mente. Eu acho interessantíssimo esse trecho bíblico, embora eu não seja da religião, mas tudo é aprendizado. E olha como é interessante alguns fatores com relação ao trauma transgeracional. O trauma transgeracional é bíblico e está em Êxodo 25. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. E coincidentemente ou não, quando você estuda toda a estrutura da psicologia familiar e das constelações sistêmicas, normalmente estudamos até a quarta geração dessa família. Traumas transgeracionais. Os traumas, os segredos, os conflitos, lembra? Segredo tá vibrando no campo, gente. Não adianta, não adianta esconder. Alguém vai expor este segredo, seja ele repetindo a dinâmica. Ele pode não ter consciência, ele pode não saber realmente, mas ele vai repetir, porque alguém precisa olhar, validar e acolher. Se não foi você, vai ser um filho, vai ser um neto. Os traumas, os segredos, os conflitos vividos de modo dramático podem condicionar por transmissão transgeracional
os descendentes que talvez se tornem portadores de distúrbios, doenças ou comportamentos estranhos e inexplicáveis. A partir da aplicação da consciência dessa transmissão, vem a ajuda para a liberação das repetições. Então, eu só mudo o que eu conheço. Enquanto eu não conheço algo, eu só repito, porque está no meu campo. E aí, é um sentimento que eu não consigo explicar. Eu só sinto. É como se eu tivesse nascido assim. Como se eu não soubesse ser diferente. Teve uma audiência que eu realizei. Eu trabalhei por 4 anos presidindo as audiências na vara de família. E teve uma audiência muito interessante de um pai que ele era muito traído pela esposa e todo mundo na cidade sabia. Ele entrou aonde? Lembra ali na humilhação que nós falamos anteriormente? Ela levava todos os homens para dentro da casa deles. Esse casal, ex-casal, enfim, tinha um filho. Na época, ele já tinha 12 anos. E a mãe entrou com uma ação pedindo a visitação, porque o pai havia proibido a visitação já havia mais de um ano. É fundamental que tanto o pai quanto a mãe estejam presentes para o desenvolvimento dessa criança. Concordam? É o natural, né? Tendo um pai, tendo uma mãe, desde que este pai ou esta mãe não sejam abusadores desta criança, né? É primordial que os dois estejam presentes no desenvolvimento dela. Então, durante a audiência, era uma audiência de conciliação, nós tentando ali conciliar, o pai começou a chorar na audiência para mim, chorar ali. Não, como é que a senhora quer que determinar que essa mãe possa visitar o meu filho? Ele é meu filho, ela não sabe cuidar dele. Sou eu quem cuido dele. Ela não tem condições para isso. Enfim. Só que, para nós que trabalhamos essa relação traumática, nós sabemos que a questão não era que a mãe não sabia cuidar do filho, ela sabia sim. Tanto que ela estava interessada que ela moveu uma ação judicial para conseguir ver o filho. Do contrário, se ela não tivesse interesse de ver o filho, de estar presente na vida do filho, ela não moveria uma ação. Mas ele queria penalizar essa mãe por essa mãe ter traído ele, essa genitora ter traído ele. Ele levou a relação dos dois como se a criança fosse uma moeda de barganha. Só que aquilo para ele era tão real que, de fato, ele chorava assim, escorrer lágrimas durante a audiência, pedindo pelo amor de Deus para que eu não permitisse a visitação da criança. E aí ele falava: eu adoeci, eu estou doente. E o meu filho é a coisa mais preciosa da minha vida. Então, eu comuniquei a ele que ele deveria procurar um apoio psicológico. Aí ele ficou mais alterado ainda, porque ele disse que ele não tinha problema nenhum. Entenda, a pessoa
muitas vezes é interessante para ela adoecer no sistema para que ela, de alguma maneira, seja vista e compense um trauma. Se esse genitor ficasse bom, essa criança, mesmo que ele não verbalizasse nada para ela, essa criança, ela ia se sentir livre para ela poder ir falar com a mãe, para ela poder conviver com a mãe. Mas como esse pai está doente e ele permanece doente para prender a criança, essa criança ela sente culpa de se aproximar da mãe. Os pais atribuem a responsabilidade dos fracassos deles, de tudo que eles não receberam ou tinham intenção de receber para os filhos. Como que a gente deixa de atribuir isso? Quando eu tenho consciência de mim mesmo. Quando eu saio para comprar um presente para alguém, é aniversário da Miriam. Aí eu vou comprar um presente para Miriam. Eu vou comprar um presente baseado naquilo que eu, Renata, gosto ou naquilo que agrada a Miriam? Pode ser que eu deteste o gosto da Miriam, não concordo em nada. Nossa, não gosto. Nossa, não concordo, não gosto do gosto da Miriam. Acho Miriam brega. Meu Deus do céu, não gosto. Não vou decidir que não vou comprar isso aqui para Miriam. Vou comprar do jeito que eu quero, do meu gosto, porque eu não gosto do gosto da Miriam. A gente faz isso com as crianças. A gente quer dar para a criança aquilo que a gente queria ter recebido. Só que na maioria das vezes o que ela quer receber é diferente daquilo que você queria receber. Porque vocês estão em épocas diferentes, em realidades diferentes, com pais diferentes. E o que ela quer é diferente do que você quer. Aí depois você fala assim: ai, eu dei tudo pra Ana. A Ana é tão ingrata que falei, grata. Ana não me dá valor. Ela não reconhece tudo que eu faço por ela. Algum dia eu parei para perguntar para Ana o que que a Ana queria, como é que a Ana gostaria de ser amada, como é que ela se sente amada. A gente se sente amada diferente, sabia? Isso a gente vai estudar lá na formação as linguagens. O nosso cérebro trabalha de maneira diferente. E como nós temos todo o nosso cérebro, ele escolhe uma forma predominante para trabalhar, porque é mais rápido. O cérebro precisa ser rápido. Ele precisa processar informação rápida, então ele vai escolher uma forma predominante para trabalhar. E aí nós vamos ter algumas linguagens diferentes de como nós entendemos o mundo, de como nós amamos diferentes, de como nós aprendemos dentro de uma sala de aula diferente. E a gente vai aprender sobre linguagem. E eu preciso entender como é que o outro funciona e como que ele
entende o amor. Para eu dar para ele o que ele precisa e não o que eu quero. Aí a gente vai para o abuso. O abuso normalmente é negado ou não verbalizado. E quando ele não é externalizado e a dor não é validada e acolhida, então o sofrimento será sempre reprimido e poderá ser repassado inconscientemente. Olha que interessante. Uma mulher que sofreu abusos sexuais na infância, esse trauma poderá aparecer em parto, de cesariana difícil, porque as vias genitais manifestam uma evidente hipertonia dos tecidos. Ela contrai como se ela fosse ser abusada novamente. Entendem? Outro ponto muito preocupante dentro dos abusos é a relação familiar, porque normalmente o abuso acontece dentro de casa, muito raramente ele acontece fora. E o abuso, ele vai acontecer para uma pessoa que você ama, para uma pessoa que você confia, e aquilo vai ser extremamente confuso para a criança. Porque a mesma pessoa que você, teoricamente, busca a proteção e o afeto é a pessoa que te abusa. Então, aquilo te confunde de uma maneira que tende a fazer com que você negue o próprio abuso. Existe uma crença de que pai e mãe gostam dos filhos, né? Teoricamente, socialmente se diz, pai e mãe dão a vida pelo filho. Não é bem assim. A gente que trabalhou anos na vara de família, diariamente eu realizava audiências em que eu via que, aliás, raramente eu via algum pai ou uma mãe preocupado com os filhos. Eles estavam mais preocupados em ofender um ao outro, foda-se a criança, desde que um consiga atingir o outro. A criança ali era moeda, moeda de barganha. Então, se um filho é abusado por um pai, pensará que é a forma dele dar carinho. Existe uma necessidade tão grande, lembra quando a gente comentou ontem sobre o fetoterapeuta? Que essa necessidade instintiva de querer ser amado vem lá da gestação, e aí a criancinha só tem aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquele tio, de repente ele nem conhece o pai, nem sabe quem é o pai, a mãe está em outro estado, deixou a criança com a avó e com o avô, é a única coisa que ela tem, o avô abusa dessa criança. Ela confunde os carinhos ali, o que na verdade ela está sendo molestada com toque. E, portanto, não é algo ruim, porque também a mãe via o que acontecia e não dizia nada. Aos poucos, o humilhado vai tirando o sentimento com seringa. Tipo, é tão pouquinho, sabe? Ele vai desaparecendo. Esse desaparecimento acontece por conta do sistema parasimpático, que é o congelamento. Para proteção,
para não sentir dor, essa criança que é abusada diariamente, ela faz uma dissociação do corpo com o sentir. Uma dissociação mesmo. Igual bicho. Sabe, vocês já assistiram Discovery Channel? Quando tem um viadinho ali correndo e aí vem um leão e aí, de repente, esse animal congela, parece que ele tá morto assim no chão. E aí, quando ele tem uma percepção de que ele não foi morto, que ele tem uma condição de fugir, ele dispara, ele corre muito, muito rápido. Ele entrou em estado de paralisia. Para quê? Para não sentir dor. E quando a gente sai do estado de paralisia, a nossa tendência é que o sistema simpático dispare. Quando a gente saiu do congelamento, a gente vai entrar no simpático. A gente vai entrar ali em luta e fuga. É o que acontece com o bicho, ele entra em luta e fuga. A reação dele é muito rápida. Só que com nós, seres humanos, não é da mesma maneira. Nós demoramos para sair desse congelamento. A gente pode levar anos para sair desse congelamento. Só que aí, quando a gente sai, a gente sente, por exemplo, necessidade, uma vontade muito grande de matar literalmente, matar o nosso agressor, o nosso abusador. Só que aí é tão interessante isso, que aí a gente não entra como legítima defesa. Olha só que legal. Não entra dentro dos requisitos do Código Penal como legítima defesa. Porque é como se fosse um crime premeditado. E, na verdade, não foi premeditado. Porque neurologicamente, quimicamente, esta pessoa estava congelada. E, de repente, ela só descongelou daqui 2 anos. E foi quando ela conseguiu reagir. Ela conseguiu pensar, responder. Está sendo falado muito de um mês para cá das Ilhas de Marajó, né? No Pará. No Pará, ali é muito comum o conto do boto cor-de-rosa. Todo mundo já ouviu falar do boto rosa, não é? Que ele sai da água, se transforma num homem e seduz as mulheres. Na verdade, o que que acontecia? O que que acontece? O que que está por trás desse conto, na verdade? Existe uma relação de abuso sexual de pais e avós tão grande nesta região, que quando essas meninas engravidavam, para que não fosse exposta àquela família, elas criou-se a história de que, na verdade, aquela menina engravidou do boto. Porque não podia se dizer que a menina engravidou do próprio pai ou que a menina engravidou do avô. Quando a gente estuda história, tem uma frase que diz assim: uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. E essa frase, ela foi dita para estruturar batalhas na guerra. Por quê? Porque quando você diz algo repetidamente, ele se torna uma verdade, por mais que, vamos supor que Ana, Marisa e Lilian sejam da minha família. Só que eu tô brigada com elas. E aí vem alguém falando da Marisa. Tô brigada com ela, mas ela é da minha família. E aí vem alguém de fora.
nós nos reunimos. Por mais que a gente esteja brigado, nós nos reunimos. Porque a gente pode falar entre nós, mas quem está de fora não pode falar. Essa era a mesma ideia para a estruturação da guerra. Para fazer com que soldados se reunissem em nome de um país inteiro contra um outro país. Por conta de uma mentira que foi dita várias vezes e se tornou uma verdade. Então, todos se reuniam em prol dessa família. E assim foi o conto do Boto. É um abuso tão estrutural que essa mentira se tornou arraigada ali, enraizada. E se você perguntar para um conterrâneo, raiz mesmo, muita gente vai falar que vai jurar de pé junto que é verdade. Muitos ali vão acreditar que realmente a história é verdadeira. A humilhação paralisa a pessoa. O olho para, não respira direito, fica em estado de choque e a vergonha, a pessoa fica constrangida com uma sensação de estar desnuda. Mais uma vez, ela é levada a reviver tudo aquilo que o abusador imprimiu nela. Assim como nós estudamos ontem, quanto é impresso as memórias celulares. Existe uma impressão celular. Aquilo que não se exprime, se imprime. Anne Ancelan. Se eu não coloco para fora, se eu guardo, se eu mantenho segredo, se eu não externalizo, se eu não coloco realmente para fora, aquilo vai ficar impresso. É muito natural que quando você trabalha um trauma muito doloroso, depois de uma constelação, você sinta diarreia, você vomite. Porque você precisava colocar para fora e era muita coisa que você tinha guardado, que você não colocou. E o seu corpo vai responder. Existem duas formas principais para garantir que um problema se repita praticamente sem falha na geração sucessiva. Antes de tudo, o segredo de família. E depois, a palavra forte. Uma palavra forte é uma previsão ou uma opinião que vem de uma figura autoritária. Os pais são autoridade na vida dos filhos, e isso também é bíblico. Olha que interessante. Autoritária é suficiente, influente para liberar fortes emoções em quem a recebe. Essa pessoa de poder pode ser um médico, um sacerdote, um dirigente, um pai, um professor, um cuidador, um terapeuta, um guru. As palavras fortes podem exercer repercussão sobre várias gerações. Olha, não é só sobre uma, não é só sobre o seu filho, é sobre gerações. Às vezes, você atribui, sem ter percepção, um papel para o seu filho. Ai, essa menina é muito preguiçosa. Ai, essa menina é muito porca. Ai, esse menino
esse menino é muito agitado, muito agressivo. Qual foi o papel que o pai de vocês atribuiu para vocês? Vocês já pararam para pensar? Qual foi o papel? A Selma, na história dela, na presença da Francisca e da Isabel. À medida que elas entram aqui, que a Isabel consegue ver, Fecha o áudio aí, amiga, por favor. a gente vai ver. Qual foi o papel que foi atribuído a vocês? A boazinha? A má? A sem futuro? O nosso inconsciente, ele é tão poderoso, que se a Beatriz tem um menino e ela fala, ah, não, ele é muito ruim em matemática, nossa, ele é péssimo. A criança vai se tornar péssima. É como se ela dissesse, minha mãe já atribuiu isso a mim. Em amor à mamãe, eu vou ser aquilo que ela verbaliza que eu sou. Gente, a criança está só em desenvolvimento. É tudo tão primário para ela. Como que alguém atribui que ela é boa ou ruim, algo se ela está começando agora? E aí é quando a gente sente a necessidade, aos 50 anos, de descobrir quem a gente é de fato e do que a gente gosta. E quem que a gente quer ser. Sem precisar agradar. Teve um caso que aconteceu na minha família. Minha madrinha estava grávida e ela foi fazer um exame de imagem. E no exame de imagem apareceu uma mancha. Não lembro se foi no estômago, se foi nos rins, enfim, ela foi fazer algum exame paralelo assim. E apareceu a imagem, e quando ela foi levar o resultado para o médico simplesmente falou para ela que ela estava com câncer e já na fase de metástase. E ela estava com, se não me engano, 8 meses de gestação. Ela saiu da clínica tão descompensada e ela estava dirigindo, ela estava sozinha. Olha o risco dela sofrer um acidente, dela simplesmente começar a ter um sangramento, um parto prematuro. Porque eu tô grávida. De repente eu descubro que eu tô com metástase. Eu não sei nem se eu vou estar viva para o parto, se eu vou conseguir segurar meu filho até os 9 meses. Que tipo de remédio que eu vou tomar? Será que vai matar meu bebê? Aí ela passou para um outro profissional, procurou, né, um oncologista, que ele nem oncologista ele era, e ela descobriu que a mancha que tava, na verdade, era como se fosse uma manchinha de nascença, tipo uma pinta mesmo. Porque a nossa pele não é perfeita e internamente os nossos órgãos também não são. Então ela, na verdade, não tinha absolutamente nada. E
Olha o que que esse médico causou, quanta memória ele imprimiu nela e no bebê por uma palavra forte. Tem uma palavra que eu, particularmente, eu, Renata, não gosto, que é muito comum de se ouvir, principalmente de avós, pessoas mais velhas, que olha para a criança e fala assim: ai, que menino danado! Procurem no Google depois o que que significa danado. E qual é a palavra que vocês estão como autoridade falando sobre a vida dos filhos e netos? Síndrome do aniversário. Alguém já ouviu falar em síndrome do aniversário? Anne Ancelan fala do período de fragilidade ligado ao estresse de aniversário. As pessoas que têm, deixa eu descer, que têm uma perda súbita, importante e não elaboraram luto, sofrem durante um período nos quais essa perda vem a ser recordada, acompanhada de tensão nervosa, desgaste, fadiga psicofísica que podem até produzir acidentes ou doenças de vários tipos. A síndrome do aniversário, ela pode acontecer, seja de um trauma que aconteceu com você, e esse luto não foi elaborado, talvez você fosse muito pequena e não tivesse condições de elaborar esse luto. Ou realmente você não já era adulta, mas não teve nenhum apoio para elaborar esse luto. Então, quando no ano seguinte, que dá normalmente 15 dias antes de acontecer a data do fato e 20 dias depois, você sente uma ansiedade, dor no corpo. Para quem a maioria aqui é mulher, eu vou usar uma comparação, como se fosse antes, como se fosse a TPM, como se fosse antes de você menstruar. Mal-estar no corpo, uma sensação ruim, e você não sabe explicar. Da onde vem aquele sentimento, de repente, uma melancolia, uma tristeza? É a síndrome do aniversário. Mais um ano que está acontecendo. Que aconteceu o trauma, que aconteceu a perda. E aí a gente lembra da aula passada, quando a gente falou que na gestação, se a mãe tentasse abortar a criança, mas que ela depois decidisse continuar com a gestação, enfim, durante a adolescência ou a vida adulta, ele poderia tentar se matar. E aí a gente volta, olha como é que as coisas estão interligadas. Uma matéria você estuda lá em psicologia perinatal. Essa outra matéria você estuda em psicologia familiar. Mas é a síndrome do aniversário. Que ele está tentando reproduzir o que a mãe tentou fazer com ele mesmo.
Se eu tivesse feito, se eu não tivesse ido, se, quantos sis a gente carrega? Nossa, se eu não tivesse saído de casa aquele dia, eu não teria me acidentado. Se, se minha amiga não tivesse saído, eu não teria perdido ela. Se eu tivesse revisado a matéria da prova, eu teria conseguido passar naquela prova. Se eu tivesse dado certo naquele outro relacionamento que eu queria, hoje eu não teria um filho de uma pessoa que eu não amo. Se essa ruminação pode ser considerada como um luto não elaborado, de um percurso incompleto. Lembra lá, mais uma vez, aí a gente vai lá para a teoria polivagal. Olha o rompimento da ponte neuroquímica. O percurso foi interrompido. Não foi do jeito que eu queria. E eu não soube processar essa informação, que gera tensão psicológica e energética. Aí a gente vai para as fases do luto. Normalmente, nós passamos por 5 fases durante o luto, o processo de luto. E elas não seguem uma ordem. Você depende de tudo que você recebeu ali, mais uma vez, na sua gestação, na sua infância, para saber como você vai reagir a este luto. E vai depender de quem você perdeu, do que você perdeu. Mudar de cidade pode ser um luto. Mudar de emprego pode ser um luto. Não ali em luto apenas a pessoas que faleceram. Tudo é uma perda. E talvez você não consiga elaborar. Dói. Simplesmente dói. Então a gente passa pela fase da negação, como se não tivesse acontecido, não aconteceu. Eu não perdi, eu não perdi. Como se você quisesse adentrar dentro de uma casa que você perdeu alguém que você amava muito e você fosse esperar essa pessoa estar sentada na sala. Raiva, muita raiva, muita raiva, muita raiva, como se o mundo inteiro estivesse contra você. Por que que você perdeu se você é uma pessoa tão boa? Por que que logo você? Será que não podia ser outra pessoa? Será que num aborto espontâneo de uma mulher que deseja muito, muito uma gestação e está tentando uma gravidez há 3, 4, às vezes 5 anos, e ela não consegue engravidar, e quando ela consegue, ela perde. E aí ela fala, por quê? Tem mãe que não tem condições nenhuma, que abandona o filho, e que tem 5, e que tem 10. Negociação. Eu vejo negociação ali muito em relacionamento. Ah, eu consegui sair desse relacionamento que era abusivo, então dessa vez eu não vou voltar. Estou conseguindo passar, por mais que esteja doendo em mim, eu agora vou me manter firme. E aí você tenta negociar consigo mesmo, como se você não fosse repetir aquela mesma situação. E aí vem a depressão, que você realmente se entrega ali e perde todo o sentido da vida. E a fase da aceitação. Normalmente, um luto saudável, ele leva em torno de 6 meses, tá? Mas dependendo, se você perdeu alguém que era muito próximo, um pai, uma mãe, enfim, isso pode passar de 1 ano, tá? Mesmo um luto saudável pode passar de 1 ano.
Ultrapassando 2 anos, já não é caracterizado como um processo de luto saudável. Como uma criança pode ver uma multiplicidade de reflexos num espelho, sem perceber a presença do espelho, assim o indivíduo pode ver o mundo sem perceber o próprio eu, que é a sua essência. Jaqueline Cássia de Oliveira. Essa foi a reflexão que eu deixei para vocês, aqui para a gente poder fechar a aula de hoje. Vou abrir agora para as perguntas, tá? Pode encerrar o vídeo, amiga.